Olá, meu amigo, minha amiga. Você pode até não estar percebendo, mas o Brasil está vivendo um momento muito importante, repleto de peculiaridades que certamente despertam em pessoas como você uma série de interrogações e inquietudes. Nós todos vimos pesquisas de opinião nessa semana que avaliam tanto o governo federal quanto a pessoa do presidente da República, o presidente Lula. Evidentemente que essas avaliações mexem com o nosso emocional, porque não estão no campo do abstrato, elas estão avaliando ali alguém que nós ajudamos a eleger, uma equipe que está com essa pessoa que está liderando essa equipe, esse governo. E uma mentalidade que se opôs e se opõe àquela insanidade que estava reinando aqui no nosso país. Então, quando a gente vê críticas, a gente vê alguns ataques, a gente vê alguns desgastes, aquele caminho que a gente ajudou a construir, evidentemente isso nos preocupa. Nós não queremos que esses zumbis que estão soltos por aí, fazendo exploração da fé das pessoas ingênuas, das pessoas incautas, espalhando o medo, espalhando a mentira, o pânico. A gente não quer que essas pessoas retomem poder aqui no nosso país. Então, o momento agora é muito importante porque encruzilhadas estão se apresentando e lutas também muito importantes acontecerão. Mas nós temos a vantagem de termos experiências que já aconteceram em outros países, em outros cantos, para nos ajudar aqui a ter um conjunto de medidas mais eficientes, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, né? Mais do que analisar alguns capítulos da novela, é sempre interessante a gente compreender como é que é a trama, né, o roteiro dessa novela. Vou conversar com vocês sobre alguns fatos específicos, mas também sobre esse pano de fundo. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Começando aqui com essa situação aqui, né? O Dudu Bananinha, como todo membro do clã Bolsonaro, eles não têm pudor, né? Eles não têm nenhum tipo de preocupação em passarem por situações ridículas, de serem desmoralizados, serem desmentidos. É um negócio impressionante, né? E não é um fenômeno só no Brasil, não, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas situações. O que aconteceu ontem? Eduardo Bolsonaro é barrado em audiência pela Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos. Deputado delira e afirma que a esquerda tenta ocultar a realidade brasileira em ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Só na cabeça desse pessoal da Terra plana que os norte-americanos, os estadunidenses, estão preocupados com coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Evidentemente, ele quis reunir ali um bando de extremistas para usar ali o parlamento dos Estados Unidos para ficarem espalhando as suas mentiras, os seus pânicos, as suas conspirações. Detalhe é o seguinte, tá? O Dudu Bananinha está com 2 representações para que ele explique se ele está usando dinheiro público para essas viagens para ficar atacando a democracia do nosso país. E as coisas já estão lá na esfera do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Embora uma eventual condenação dos crimes de apropriação de dinheiro público não sejam muito grandes, uma condenação vai tornar o Dudu Bananinha mais um ficha suja para acompanhar o futuro papudense, né? O pai dele. Futuro papudense porque será o futuro morador da Papuda, né? O futuro banguense 8, né? Também. Então, essa foi uma situação ridícula e ele coloca, né, no seu tweet, né, estamos incomodando, foi necessário a esquerda, o establishment, se movimentarem a ponto de um deputado americano, o Happy McGovern, se expor para evitar a nossa audiência no Congresso americano. Ele queria levar o Alan dos Santos para o Congresso americano, o Paulo Figueiredo, o neto do ditador, assim, essa gente toda implicada criminalmente para ficar ali, quer dizer, um conjunto de criminosos dentro do parlamento americano, assim. A bagunça eles conseguiram fazer muito aqui, né? Mas exportar bagunça aí ficou complicado, né? Agora é uma coisa muito ridícula, né? Eles dizem assim, a esquerda nos Estados Unidos. Que esquerda, cara? Acorda. Pare de mentir para as pessoas, de ficar praticando estelionato. É um estelionatário político, né? Sem falar em outros tipos também, né? Que essa gente tem envolvimento direto. Um deles é esse aqui, a exploração da religião com a política. Gente, aí o Bolsonaro publica um vídeo, no começo eles ocultaram, tá?
onde é que a criatura estava, né? Aí você vê aqui, né, sempre aquela coisa, né? Nossa, quantas pessoas, né, eleitores, né? Vocês sabem que ambiente é esse aqui? Igreja Batista Caminho das Árvores. Gente, isso é uma patifaria, uma coisa infame, né? No entanto, se cola para muitas pessoas, né? Vai mostrando a cena, as pessoas ali, o pastor convoca as pessoas todas, e quem é o pastor? Jornal da Chapada, esse aqui de 2018, tá? Líder cristão na Bahia, Átila Brandão, declara apoio a Bolsonaro para presidente. Então, esses vigaristas da fé, eu falo com toda convicção, toda responsabilidade, são pilantras vigaristas que utilizam do espaço que tem junto à crença de fiéis para cabalarem votos para estelionatários, bandidos, criminosos, assassinos, genocidas, como aconteceu no último processo de 2018. Disse ele aqui na matéria: o presidente do Ministério Batista Internacional Caminho das Árvores e líder cristão na Bahia, bispo Átila Brandão, declarou na noite de ontem, em vídeo publicado nas redes sociais, apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, PSL, ao Palácio do Planalto. Em seu discurso, o pai da vereadora Lorena Brandão, do PSC, disse não querer que o Brasil se tornasse uma Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte, e que o único que poderia combater essa tentativa seria Bolsonaro. Meu candidato é Jair Messias Bolsonaro, é aquele que tem condições de desfazer essa diabrura que fizeram com o país. Então, a gente não tem que classificar isso como estelionatário, com E maiúsculo, porque o vigarista, ele não diz assim, vamos votar em Bolsonaro, meus fiéis, porque ele está com um projeto de educação que será melhor para os seus filhos, para o povo brasileiro, ou um projeto de saúde que vai tirar muitas pessoas aí que estão com dificuldades desse desespero, ou que vai trazer trabalho, ou que vai ajudar a sua casa, o seu saneamento básico, não. Para o Brasil não virar a Coreia do Norte. E aí elege um criminoso que passa 4 anos destruindo a nossa nação, corroendo as nossas mentes, os nossos corações, e aí, enfim. E aí, mais uma vez, prestando apoio, né? Hoje está acontecendo o encontro do PL Mulher na Bahia. Aonde? Na igreja desse estelionatário da fé, que se soma a outros tantos que fizeram apoio ao Bolsonaro. Mas ainda bem que nós temos alguns personagens que vão ajudando, né, a barrar essa insanidade. Moraes proíbe Bolsonaro de ir a eventos das Forças Armadas. Ministro do STF justifica a decisão com suposto apoio de militares em tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro fez do uso das instituições, das Forças Armadas, esse ambiente para tentar destruir a democracia. E como tem muitos militares envolvidos no meio dessa história, ele agora é um civil. Agora ele não é mais presidente da República. Então não há pretexto para ele ir em algum tipo de evento militar, que seria mais uma vez a introdução de um germe corruptor, né, das instituições depois de tudo aquilo que nós vimos aqui no Brasil. Bom, e aí a gente vê essa situação. Com queda na avaliação positiva, Lula iguala Bolsonaro no início do 2º ano de mandato, mostra IPEC. Embora as pesquisas elas mexam muito com o nosso emocional, elas estão em patamares muito semelhantes aos que Bolsonaro estava no mesmo período enquanto foi presidente da República. Na medida que essa criatura for sendo afastada, a gente vai lidar com situações mais concretas. Eu vou falar com vocês no nosso próximo encontro sobre essa situação aqui. Eu acho que muitas pessoas estão sendo tocadas, né, com esse tipo de informação aqui. Tombo no lucro, ganhos da Petrobras caem 33,8% no primeiro trimestre do ano de Lula e somam 124 bilhões. Bom, você vai dar um capítulo aí para analisar com vocês, vou mostrar que tem muita patifaria no meio dessa abordagem aí. Mas as pesquisas que nós vimos, elas mexem com a gente, mas elas não são o fim do mundo. Elas devem acender uma série de alertas. Bom, e aí quando a gente entra lá no canal do Paulo Pimenta, no X, ele diz o seguinte: as pesquisas são também conduzidas pela pergunta. Por exemplo, você concorda que Lula deveria ter denunciado a morte de mulheres e crianças inocentes em Gaza? Aí ele vai colocando uma série de perguntas e coloca: então vamos devagar que o andor do santo é de barro. Só que as pessoas que entram aqui no tweet do Paulo Pimenta, todo mundo cobrando, todo mundo fazendo
questionamentos. Porque não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira. As pesquisas estão avaliando a performance do governo, comparando inclusive com governos passados, com perguntas semelhantes sobre como você avalia o governo, como você não avalia, como você avalia a economia, como você avalia a segurança. Essas perguntas são objetivas, não são perguntas lá o que está acontecendo na Ucrânia, em Gaza, enfim. Pode ter uma pergunta ou outra colocada nesse contexto, né? E aí, em relação às críticas, o que o Paulo Pimenta responde? Siga o canal Governo do Brasil, ele dá o WhatsApp aqui. Aí, outra crítica, o que ele diz? Siga, olha só, Paulo Pimenta, querido Paulo Pimenta, as pessoas estão cobrando. Não é que toda vez que a pessoa tiver dúvidas, que ela mesmo vá procurar informação. Não, é que independente disso, a informação chegue a essa pessoa pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, por qualquer canto, pela igreja, pelo bar, pelo grupinho de família, pelo grupo de amigos, pelo grupo de torcida de futebol. É isso que as pessoas estão cobrando. Porque não é possível o governo do genocida ter o mesmo nível de avaliação do governo do Lula. Tem alguma coisa que está errada aí, né? Então isso precisa ser compreendido, porque senão a situação fica complicada. E não é uma situação somente do Brasil, tá? Lá fora, nós estamos vendo que o Milei também, ele se ancora no mesmo universo de insanidade. É um cara que não está fazendo absolutamente nada pelo povo da Argentina, ele está destruindo o poder aquisitivo da Argentina. É uma pessoa desumana, é um psicopata, é um desequilibrado também, mas tem apoio dos grandes veículos de comunicação, dos principais grupos econômicos da Argentina e de fora da Argentina que querem se apropriar das riquezas da Argentina. E aí a gente vê situação como essa, né? Ele está dando uma aula inaugural na escola que ele lecionou. Aí o aluno desmaia, deve ter tido enfim, já está com fome, sei lá, alguma coisa, né? E o Milei não dá a menor bola pro cara. Ainda faz chacota, assim. Como é que um cara desse, ele olha para o moleque cair no chão, em vez de ajudar a parar tudo, né? Não, ele continua como nada tivesse acontecendo. Gente, isso não é um fenômeno isolado. A gente tem que compreender isso para poder combater essa situação. Sem dinheiro para a ciência, prêmios Nobel escrevem dura carta a Milei os principais agraciados com o prêmio Nobel, fazendo uma carta a Milei, né? Mostrando que está acontecendo a destruição da ciência na Argentina, pesquisa na Argentina. Uma matéria muito interessante no Estadão também nos dizem coisas importantes. Os americanos têm uma amnésia coletiva em relação a Donald Trump. A gente está diante de tantas informações e desinformações que essa gente da extrema-direita, eles vão retroalimentando o tempo todo com muita desinformação. Isso é uma estratégia. Então a gente precisa entender que isso está acontecendo, fazer uma análise de como está havendo a comunicação do progressismo, do governo, em relação a essas situações todas, entender que existe uma batalha gigantesca na internet para continuar cada vez mais neutralizando essas criaturas. Porque, como eu disse a vocês, o modus operandi é o mesmo. Se a gente está descobrindo isso agora e pode enfrentar isso agora, a gente evitará males futuros, né? Então, essas pesquisas aí que estão mexendo com os nossos emocionais, elas podem ajudar muito que algumas situações sejam consertadas para que a gente consiga cada vez mais, né, garantir o nosso país rumo ao processo civilizatório, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, a gente volta no próximo Portal do José, tá bom? Grande abraço, tchau!